Olá, amigos e amigas do NEPOM. Então é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, dando continuidade aos nossos estudos doutrinários. Agradecendo aos companheiros e companheiras do Departamento Doutrinário do NEPOM, que sempre está nos agraciando com a oportunidade do estudo, do esclarecimento, para que ao mesmo tempo que contribuímos com os estudos necessários na Casa Espíritas, para conosco também é de grande importância esse esclarecimento do manancial de bênçãos que a doutrina dos Espíritos nos traz, principalmente na prática mediúnica, como é o objetivo desse trabalho na tarde de hoje. Então, rogamos as bênçãos do nosso mestre amigo de todas as horas, Jesus de Nazaré, para com todos nós e para com a humanidade, a qual ele é o condutor amoroso, justo e bom, enviado pelo Pai para estar conosco. Os nossos estudos de hoje sobre a preparação mediúnica. Como se prepara, como se preparar, como ocorre uma reunião mediúnica. Então, nós lembramos aqui no início desse trabalho o que vinha a ser uma reunião mediúnica na casa espírita. O livro dos médiuns, nós sabemos que é o grande laboratório de comunicação espiritual de Allan Kardec com a equipe dos desencarnados que vieram em nome de Jesus nos esclarecer. Então, lembrando que uma reunião mediúnica se caracteriza como reuniões privativas de comunicação com os espíritos desencarnados, previamente indicada para este gênero de atividade no centro espírita. Então, na grande maioria dos centros espíritas, existe o estabelecimento de reuniões de comunicação de encarnados com os desencarnados, que foi o foco principal da codificação espírita. Quando os espíritos desencarnados começaram a manifestar-se, chamando a atenção de nós, os encarnados, para a grande realidade da qual todos nós fazemos parte. Então, as reuniões são privativas, porque dela tomam parte pessoas que têm a capacidade de estarem presentes, auxiliando no seu trabalho mediúnico, no seu desenvolvimento, na sua educação, contribuindo para que o trabalho possa fluir da melhor forma possível. Então, a reunião mediúnica ela é previamente elaborada, concretizada, realizada, criada, de acordo com a necessidade dos encarnados que estão na instituição. Mas lembramos que toda reunião nós temos as duas equipes que fazem parte dela. A equipe dos encarnados e a equipe dos desencarnados também. Então, previamente indicada para esse gênero. Qual o objetivo desta reunião, neste exato dia, neste horário, semanalmente, quinzenalmente? Tem o objetivo de, através da capacidade mediúnica ostensiva dos chamados médiuns, comunicarem-se com os irmãos que estão do outro lado da vida, como nós costumamos dizer, na realidade do plano espiritual dos desencarnados. Então, todo centro espírita, na sua grande maioria, possui uma reunião mediúnica. Na obra que nos foi apresentada, Seara dos Médiuns, pelo irmão Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nosso grande irmão também, olha a mediunidade funcionando. Ele nos diz: se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho como qualquer outro que se destine à edificação.
A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Seara dos Médiuns, Espírito Emmanuel, através do Espírito Chico Xavier, quando encarnado, e Emmanuel no plano espiritual desencarnado. E hoje os papéis se inverteram. O Chico Xavier está no plano espiritual, segundo nos consta até então, e Emmanuel já há algum tempo no plano material, encarnado, convivendo com as experiências humanas deste momento que todos nós estamos passando. Então ele já nos chamava a atenção, consciência desperta perante as necessidades da própria alma. Ou seja, a doutrina dos Espíritos vem exatamente com esse objetivo. Nos auxiliar no despertamento. Qual é o meu objetivo aqui, na Terra, agora, nesse momento, no Brasil, na Bahia? Então, temos um objetivo como espírito, que foi programado, elaborado previamente no plano espiritual, pelos nossos orientadores, para nós entendermos qual é a finalidade da mediunidade quando ela se faz presente no planejamento reencarnatório de um espírito. Então ele nos diz que é um recurso de trabalho como qualquer outro que se destine à edificação, evolução, perfeição. É uma condição tal que o indivíduo traz nos seus íntimos no plano espiritual para o plano material, perispírito para o corpo físico, canalização de propostas, de ideias, pensamentos, consciência desperta para a grande realidade da qual nós fazemos parte, que já sabemos que estamos humanos neste momento, mas que somos, em verdade, espíritos em processo de evolução e imortais. Então, esse recurso de trabalho tem como objetivo serviço de aprimoramento espiritual para quem o possui, de auxílio para outros que dela se utilizam, de resgate e de solução. Então, nos dizem os orientadores espirituais que é uma grande oportunidade. De espíritos, nós muitas vezes solicitamos dos nossos mentores espirituais a possibilidade de desenvolvermos em nós esse meio de comunicação que é natural em todos, para que possamos acelerar o nosso processo evolutivo, para que possamos esclarecer, consertar, organizar aquilo que no passado, em algum momento, nós tenhamos desorganizado. Então, a misericórdia divina, através desses benfeitores, permite que todos nós, em momento próprio, possamos despertar essa consciência, abraçar esse trabalho, esse grande recurso de evolução espiritual, e a partir daí nós estamos nas mãos com a solução para as dificuldades que nós próprios tenhamos, quem sabe, gerado, criado em algum momento das nossas caminhadas reencarnatórias. Então, Emmanuel nos diz que mediunidade não é problema, mediunidade é a solução. Como toda a ordem de trabalho que existe na casa espírita, com a possibilidade de contar com o nosso concurso, desde que nós nos tenhamos sentido capacitados para desenvolver da melhor forma possível. E aí nós estaremos nos aprimorando espiritualmente, contribuindo com essa grande obra de evangelização do planeta Terra, que está nas mãos do Mestre Jesus de Nazaré como grande missionário, grande tarefeiro, modelo e guia da humanidade, o nosso educador por excelência em todas as faculdades que nós possuímos como espíritos imortais. E a chamada faculdade mediúnica, esse grande manancial de bênçãos que alguns trazem ostensivamente para colocar serviço, para colocar em prática. A comunicação mediúnica deve ocorrer segundo programação realizada pelos mentores espirituais, constituindo oportunidades outras como a melhor compreensão da realidade, bem como o exercício da caridade, no auxílio aos irmãos desencarnados em desequilíbrio. Então, comunicação mediúnica. A comunicação mediúnica
está atrelada à comunicabilidade dos espíritos, que é um dos princípios que a doutrina espírita nos apresenta, segundo programação realizada pelos mentores espirituais. Os encarnados reúnem-se, decidem que vão formar uma reunião mediúnica pela necessidade dos médios presentes, pelas necessidades da casa, mas junto a essa programação da vontade de servir dos encarnados, os mentores espirituais aproveitam essa oportunidade para dar uma finalidade útil àquela reunião que está sendo formada pelos encarnados, que nós já sabemos que em todos os locais onde nos reunimos, contamos com duas equipes. Nós, os encarnados, enquanto aqui estamos, e os desencarnados que são atraídos pelos interesses das reuniões que nós estejamos programando. Então, a oportunidade de quê? Compreensão da realidade da qual nós fazemos parte. Então, quantos ainda duvidam da comunicabilidade dos espíritos? E quando estão envolvidos no processo desse, aquele próprio indivíduo vai ser o canal dessa comunicação e, a partir daí, vai compreendendo essa realidade do espírito que todos nós somos. O grande diferencial é o nível evolutivo em que nos encontramos e o estado. Podemos estar encarnado ou desencarnados. Outras como a melhor compreensão da realidade, bem como o exercício da prática da caridade. A doação. Dai de graça o que de graça recebeste. O Mestre Jesus teve a oportunidade de chamar os seus discípulos, deixando o legado para toda a humanidade, que dai de graça o que de graça recebeste. E entre aquele momento, ele falava dos dons que os espíritos trazem. Nós, espíritos, possuímos potencialidades e capacidades que todos somos dotados pelo Pai, Criador e mantenedor da vida. No auxílio aos irmãos desencarnados em desequilíbrio e também aos irmãos encarnados em desequilíbrio. Que quantas vezes, primeiro, a faculdade mediúnica aflora em desequilíbrio naquele médium. E quando ele começa a buscar os recursos doutrinários que o Espiritismo nos oferece, ele vai se equilibrando, harmonizando as energias, mantendo o rumo e o foco para despertar e compreender que essa realidade todos nós estamos inseridos. E a partir daí ele vai dar uma finalidade útil a essa grande potencialidade que se chama mediunidade, que é um meio de comunicação entre os dois planos da vida, o plano espiritual e o plano material. Então, neste momento, o médium entra em processo de comunicação, começa a trabalhar a sua faculdade e coloca a serviço do Cristo. Ou seja, é um trabalho vinculado com o Mestre de Nazaré, Jesus, dai de graça o que de graça recebeste. Auxílio mútuo, porque muitas vezes o próprio médium solicitou essa possibilidade de trazer essa ferramenta para abranger, aclarar, iluminar consciências, tanto de encarnados como de desencarnados. Então, a comunicação mediúnica deve ocorrer segundo a programação realizada pelos mentores da casa, pelos mentores que dão suporte à instituição, e as oportunidades são aproveitadas. Compreender a realidade através daquele que se comunica e traz essas experiências, bem como exercer a prática da doação, da caridade, no auxílio aos irmãos nos dois planos da vida. E quem auxilia-se também, porque essa é a lei divina. É dando-se que se recebe. Doando-se, se mantém vinculado à proposta do Cristo. Etapas de realização da reunião mediúnica. Todas as reuniões têm as suas etapas, para que possa se conduzir da melhor forma possível e os objetivos sejam alcançados. Durante o processo, em cada etapa que vai se concretizando e nas suas avaliações percebermos que estamos todos vinculados a um grande processo de esclarecimento espiritual, utilizando o que possuímos de melhor.
compreensão dos objetivos do trabalho, vivência espírita dos que voluntariamente optaram por dedicar-se a esse tipo de tarefa. Então, primeiro, nas reuniões de preparação, as pessoas vão saber qual é o objetivo mesmo desse trabalho. Nós vamos nos reunirmos para comunicarmos com os desencarnados. Com que objetivo? Para quê? Como? Com quem? Quando? Então, quando essas questões ficam claras para os participantes, todos vão dar as mãos e focar nos objetivos que foram traçados. Lembrando que sempre temos a condução da inspiração, que é um canal sutil e natural que todos possuímos e que os mentores vão ajudando-nos a direcionar aquelas reuniões que estão sendo formadas na casa, que pretendem educar os médios que estão chegando, contando com o suporte daqueles mais experientes que já vêm estudando e aplicando ao longo dos tempos. Vivência espírita dos que voluntariamente optaram por dedicar-se a esse tipo de tarefa. Então essa é mais uma etapa. Eu vou me vincular aos princípios da doutrina espírita para dar suporte à faculdade mediúnica que possuo, colocando ela a serviço da melhor forma possível? Então é uma decisão que o indivíduo vai tomar e vai aplicar na sua própria vida. Porque nós sabemos que graças ao livre-arbítrio, nós trazemos na nossa bagagem espiritual, na nossa programação, vários pontos que precisam ser trabalhados, mas quando aqui chegamos, nós decidimos. Quantos têm fugido dessa proposta da mediunidade? Por uma série de fatores. E outros que em determinado momento, quando aflora, esta faculdade vai buscar os recursos necessários para poder lhe esclarecer, lhe orientar e lhe conduzir na educação, na prática e na vivência. E se for baseado no Espiritismo, os postulados da doutrina servem-nos para o esforço da vivência. Como diz Allan Kardec no Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita não pela sua santidade, não pelo seu patamar de evolução espiritual, mas pelo esforço que está fazendo para que cada dia torne-se cada vez melhor. Isso é particular, pessoal, individual, intransferível, porque essa proposta é de todos nós quando nos vinculamos ao cristianismo redivivo, hoje conhecido como doutrina espírita. Fundamentos e finalidades. Quais são os fundamentos e as finalidades das reuniões mediúnicas? Vejam aqui no cenário, eu trago várias obras que trabalham hoje, atualmente, a mediunidade, tomando como vínculo o Livro dos Médios e a codificação espírita. Então, vários médios vieram com esse objetivo também, utilizando a sua faculdade para nos auxiliar no esclarecimento e na continuidade do trabalho. Fundamentos e finalidades, vejamos. Exercitar a faculdade mediúnica de forma saudável e segura e em harmonia com os princípios da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Forma saudável e segura. Então, como eu disse no início, a faculdade não é o problema. A faculdade mediúnica é a solução. A solução de todos os transtornos que porventura nós tenhamos gerado em algum momento e que agora estamos com a disponibilidade nas mãos de nos colocarmos a serviço desse meio de comunicação para o aprimoramento, para o esclarecimento, para o desenvolvimento moral e espiritual de encarnados e de desencarnados. E o nosso próprio desenvolvimento também fazendo parte desse grande projeto que se chama planejamento reencarnatório. Participar e refletir a respeito das orientações e esclarecimentos resultantes do intercâmbio mediúnico. Então, com a mesma finalidade, eu tenho que participar, refletir a respeito das orientações que chegam, porque todo médium que traz uma orientação, já nos dizem os espíritos, o primeiro orientado é ele, que está sendo o comunicador daquela mensagem que vem do plano espiritual, servindo para todos, mas o canal é o médium. E o médium precisa tomar para si, em primeiro plano, essa orientação para conduzir a sua vida da melhor forma possível,
dentro dos princípios do Evangelho de Jesus, norteado pela doutrina espírita e o Evangelho norteando os ensinamentos que os espíritos trouxeram. Allan Kardec teve a oportunidade de perguntar nas comunicabilidades mediúnicas qual o objetivo dessa doutrina, que já havia vindo Jesus de Nazaré, conhecido pelos seus evangelhos, a sua divulgação, através dos diversos discípulos e apóstolos, se traria algo de novo, alguma moral nova. E eles foram categóricos em dizer, não. Essa doutrina, esses esclarecimentos estão vinculados à mesma proposta de Jesus. A moral vivida e ensinada por ele. O amor e a prática da caridade para consigo e para com o próximo. Então vou participar. Mas o que é que eu vou fazer mesmo? Eu preciso refletir ou terminou a reunião mediúnica, tudo que foi falado foi deixado lá mesmo por mim, enquanto médium? Não, nós já sabemos pelos estudos que estamos vinculados a um planejamento que vai muito mais além. E não é por acaso que estamos em determinada instituição espírita, a qual nos afinamos pelo reencontro de companheiros, outros que vieram também do plano espiritual através da reencarnação, com a mesma proposta. E as afinidades. Já repararam que cada um de nós buscamos uma casa, conhecemos uma casa espírita, através de alguém, através de um convite, através de um chamado, através de um panfleto. E fomos. Muitas vezes tem uma casa espírita colada à nossa residência, na rua onde moramos. Mas não é lá que nós estamos vinculados. Nós saímos e vamos para um outro bairro aqui dentro da cidade e lá nos reencontramos. Aqui eu me sinto bem. Aqui eu me afino com os companheiros que aqui estão e também com a coletividade dos desencarnados que dirigem a casa. Porque nada ocorre ao acaso. Então, participar e refletir a respeito das orientações e esclarecimentos resultantes do intercâmbio mediúnico. Eis a finalidade também, os fundamentos e a finalidade. Porque nós estamos vinculados, não somente no momento em que a reunião está acontecendo. Nós estamos vinculados diariamente com a energia, com a percepção, com os fluidos, com a egrégora que se forma nas instituições, e essa egrégora é uma energia bem ampla, formada pelos encarnados e desencarnados. Então a harmonização do processo passa por muito mais que nós hoje já sabemos, pelos estudos e as buscas que fazemos para conhecer o que estamos realmente fazendo. Então, NEPOM nos dando essa oportunidade para aqueles que trabalham a faculdade mediúnica, continuando a auxiliar encarnados e desencarnados envolvidos no processo de reajuste espiritual. Como já dissemos antes, fortalecendo que tem objetivos. Muitas vezes pensamos como médiuns que estamos somente fazendo a caridade aos desencarnados. Ouvi certa vez seu Divaldo Franco contando em uma de suas palestras que uma pessoa que trabalhava com ele na reunião mediúnica da Mansão do Caminho há muito tempo atrás, parece que ainda na calçada onde se situava o caminho da redenção, após a reunião mediúnica, uma pessoa muito feliz e contente dizia: "Ah, Divaldo, o que mais me fascina na faculdade mediúnica é estar auxiliando os desencarnados, os espíritos que vêm sofrendo. Que maravilha, eu me sinto tão bem." E Divaldo dizia para essa pessoa: "E eles também nos auxiliando, não é, minha irmã?" Essa mas como assim? Como assim? Através das comunicações que eles trazem, dos sofrimentos que estão passando, das situações que foram geradoras desse sofrimento, eles estão também nos auxiliando a despertar para que nós não venhamos a passar o mesmo que eles estão passando agora. Então lembre-se que a comunicação tem duplo objetivo: auxiliar o médium que está dando a comunicação e o espírito que está recebendo a orientação. E aí a pessoa desperta e diz: realmente eu não havia pensado por esse lado. Então caridade acontece de ambos os lados, de lá para cá e daqui para lá.
porque estamos todos em reajuste espiritual. Nós sabemos disso como processo de evolução. Cooperar com os benfeitores espirituais do trabalho, de amparo e orientação à casa espírita. Então é através das reuniões mediúnicas que os mentores se comunicam, dando direcionamento, dando orientações, para que as atividades possam fluir da melhor forma possível no âmbito geral. E assim beneficiar a todos que estão ligados à instituição nos dois planos. Então, cooperar, o médio é um medianeiro, um comunicador dos espíritos que precisam e necessitam se comunicar. Atendendo aqueles que estão em situações difíceis, para receber orientação, receber energia, se encaminhar na vida, mas também dos mentores espirituais da casa, que muitas vezes se comunicam no anonimato, trazendo uma experiência, trazendo uma orientação para o grupo, e que serve para amparo e orientação da casa espírita na condução das suas atividades em todos os setores. Então, olha a importância dessa comunicação, olha a importância do médium, que bem se prepara para que essa reunião possa acontecer, ocorrer da melhor forma possível, utilizando ele como um meio desta comunicação. Aprender a desenvolver a humildade, fraternidade, solidariedade no trato com encarnados e desencarnados. Esforço contínuo de transformação moral. Então, é um aprendizado contínuo. Quem exercita semanalmente, diariamente, esforço, transformação moral, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele está fazendo para que hoje seja melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É isso que define o trabalho espírita e o espírita no processo de evolução em que se encontra. Então, essa é a clareza que o Evangelho nos traz através de Allan Kardec, dos espíritos, mostrando que toda tarefa, seja ela qual for no centro espírita, vai fazer com que nós criemos um hábito já desenvolvido em qualquer lugar que a gente esteja, na sociedade. E aí está acontecendo a chamada transformação moral, onde nós somos instrumentos, onde quer que nós estejamos, que estamos sendo observados pelos dois planos, encarnados e desencarnados. Nós também sabemos disso. Então, autoconhecimento, esforço. Eu estou me esforçando para conseguir. Isso é visível, somos amparados, somos fortalecidos para que nós possamos desenvolver da melhor forma possível. Humildade, fraternidade, solidariedade, diante das comunicabilidades que chegam, das avaliações que se fazem necessárias, ser solidário no trabalho, se colocar à disposição, aprender o que nós não sabemos ainda, com os mais experientes, com os novos que estão chegando, lembrando que nós todos somos espíritos e temos uma bagagem espiritual que vai além do que nós estamos adquirindo aqui e agora. Então essa fraternidade, essa solidariedade só vai fazer com que a reunião angarie valores de conhecimento, valores morais, valores solidificados, para que todos possamos caminhar juntos. Esforço contínuo, individual, que vai alcançar também o coletivo. Então, estamos em processo de aprendizado. Preparação dos participantes, que trazemos o livro Intercâmbio Mediúnico. Preparação dos participantes. Lógico que nós, participantes de toda e qualquer reunião, precisamos nos preparar para estarmos presentes. Lembro-me aqui agora do banquete espiritual que foi oferecido e servido, que todos foram convidados, e alguns maltrataram quem foi convidar, e o rei diz, não, vai agora e convida a todos, que se você encontre nas ruas, sem fazer nada, desocupados, qualquer que seja o indivíduo, podem convidar e trazer, porque o banquete foi servido. E depois o rei entra e verifica que um indivíduo não estava com a veste nupcial. Meu amigo, como entraste aqui sem ter a veste nupcial? E ele emudeceu, não teve como responder. Significado da veste espiritual,
da veste nupcial, da veste do íntimo, da vontade, do querer, de servir, da fraternidade, da solidariedade, de aprender. Então, banquete servido. Mas qual é o seu interesse diante desse banquete? Diante dos estudos doutrinários, somente para si ou também para divulgar com outros que precisam desse esclarecimento para nortearem sua vida, tanto no plano espiritual quanto no plano espiritual desencarnado e espiritual encarnados? Então precisamos nos preparar para estar nesse banquete, sabendo como, por que eu vou participar e poder colaborar da melhor forma possível. Então, preparação dos participantes faz parte de vestir a túnica nupcial, não somente na hora da reunião mediúnica, mas ao longo de todo o processo. Como assim? Cultivando bons hábitos de vida, elevar o pensamento pela prática da oração e da leitura edificante, cuidar da alimentação e do repouso físico e mental, manter-se atento e administrar com eficiência os impedimentos surgidos no dia da reunião mediúnica. Bons hábitos de vida. Nós todos estamos nos esforçando para deixar os hábitos antigos, perniciosos, que não nos servem, que já passaram, que trazemos muitas vezes de outras experiências encarnatórias, para cultivar os melhores, os mais saudáveis. Elevação do pensamento pela prática da oração e da leitura edificante. Então, a oração nós sabemos que é um vínculo de comunicação com o divino em nós, que permite que nós possamos perceber Deus latente na nossa consciência através de suas leis. E além disso, atraímos os nossos benfeitores espirituais que nos auxiliaram nesse planejamento para que nós possamos dar conta da nossa administração agora. Cuidar da alimentação e do repouso físico e mental. Alimentação física, alimentação mental, os bons pensamentos, a elevação, para que a sintonia seja a melhor possível e possamos ser um canal adequado para o momento de preparar, de acontecer as reuniões ao qual estamos vinculados. Manter-se atentos e administrar com eficiência os impedimentos surgidos. Quantas vezes no dia a dia surgem impedimentos justamente naquele dia em que estamos nos propondo a estar no grupo de estudo, na reunião mediúnica, mas com o tempo começamos a administrar isso de tal forma, com eficiência, que esses impedimentos vão desaparecendo e não surgem mais compromissos outros nem entraves naquele dia, porque o indivíduo vestiu a veste nupcial no íntimo, na mente, nos sentimentos, que naquele dia eu estou disponível para essa reunião, para esse trabalho. Então, existem outros dias da semana. Então, nesse dia está canalizado, estou livre. Você está livre nesse horário, nesse dia? Sim. Então, vamos participar. E os anos vão se passando, a prática vai acontecendo, as energias vão se estruturando, a egrégora vai aumentando, porque os indivíduos vão realmente harmonizando-se com ela, e o trabalho surge, está administrado as dificuldades, os impedimentos que são naturais. Mas pode surgir com frequência tal que o indivíduo se sinta esmorecido, diz, não vai dar para mim participar, porque todo dia tem isso, tem aquilo, tem na vida de todos nós. Mas vocês aí já devem estar percebendo, já perceberam, que estão disponíveis para determinado momento daquela reunião. Então, há anos que vem acontecendo, então o indivíduo está lá e buscando qualidade cada vez mais para que a reunião possa surtir o efeito desejado pelo plano espiritual maior e por todos nós que a ela estejamos vinculados. Então, eis a preparação dos participantes, que nós também precisamos, lógico, nos preparar para tal. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 29. A reunião mediúnica deve ser vista como um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora,
Quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força terá. Allan Kardec. E nós, ao longo desses estudos que o NEPOM vem realizando, temos trabalhado em vários temas da ordem da mediunidade, e Kardec já nos chamava a atenção lá no início, quando nós já ventilamos. É um ser coletivo, uma reunião não existe por si só. Qualidades e propriedades são os resultantes dos seus membros. Que membros? Os membros encarnados e os membros desencarnados. É aí que está se formando a energia, está se organizando uma energia mais ampla, para que o trabalho tenha os seus objetivos alcançados, formando uma espécie de feixe, a egrégora, a energia. Quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto maior força terá. E o trabalho vai fluir da melhor forma possível, trazendo benefícios para todos. Isso se chama qualidade na prática mediúnica, onde o nosso irmão, que estuda com muita propriedade essa parte da mediunidade oriunda do Livro dos Médiuns, nos trazem hoje, através de diversos médiuns, a possibilidade de continuidade dessa qualificação. Qualificação Filomeno Miranda, outros espíritos que estão se comunicando, Joana de Ângeles, etc., etc., trazendo a base fundamental, o Livro dos Médiuns, aclarando as nossas possibilidades para os dias atuais. A reunião mediúnica é constituída de espíritos encarnados e desencarnados. Com certeza. Cada membro desenvolve atividade específica dentro da equipe, esforçando-se por vencer diferenças vibracionais dos dois planos de vida, a fim de, em conjunto, realizarem trabalho de auxílio e esclarecimento espirituais. Então, cada um de nós emanamos uma energia individual, pessoal. Quando nos unimos, todos emanam essas energias, tanto encarnado como desencarnado. E cada um tem uma atividade específica dentro dessa reunião, fazendo parte da equipe. Toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo trabalha como equipe. A equipe tem um foco, tem um direcionamento, tem objetivos traçados, e todos os membros precisam conhecê-los para auxiliar nesse alcance, esforçando-se por vencer diferenças de vibrações dos dois planos. Quantas vezes nos aproximamos de um encarnado e parece que eu não fui bem com a energia de fulano, de ciclano, de beltrano, que precisa ser trabalhado. O mesmo acontece com o plano espiritual. Então, as vibrações são dos dois planos. Quantas vezes o espírito não consegue comunicar-se através de determinado médium? Porque essa comunicabilidade passa pelo perispírito para poder alcançar o objetivo final da comunicação para que todos a percebam da melhor forma possível. Então, vencer essas diferenças com o tempo, a fim de, em conjunto, realizarmos um trabalho de auxílio realmente para todos e esclarecimentos espirituais. Então, baseado no Evangelho de Jesus, com certeza nós vamos buscando essa disponibilidade íntima de estar mesmo a serviço, querer melhorar, auxiliar da melhor forma possível, e a partir daí essas barreiras vão sendo vencidas e diluídas no processo, e cada um de nós vamos dar a contribuição que nos é própria, a fim do conjunto se harmonizar para que o trabalho aconteça da melhor forma possível. Preparação para a reunião. Então, toda reunião tem os seus preparos natural, e a da mediunidade não é diferente, porque todas elas, em verdade, nós estamos em comunicabilidade com os espíritos. Só que essa aqui é ostensiva. Os mentores espirituais generalizam para todos os componentes da equipe mediúnica o mesmo comportamento preparatório, pois os deveres são os mesmos, embora as funções sejam diferentes. Então, muito prudente. Então, os orientadores espirituais estão dando assistência, estão preparando, estão acompanhando todos os componentes da reunião,
mesmo antes deles estarem na instituição. Nós já sabemos disso. Então, 24 horas no dia, o indivíduo continua sendo médium, porque ninguém é médium somente quando chega na casa espírita, somente quando a reunião vai acontecer, porque os espíritos não estão somente na casa espírita, nós já sabemos disso, graças a Deus, que estão conosco em toda parte. Então, nos vinculamos aos mentores através da boa leitura, da oração, do pensamento, do alimento material, do alimento espiritual, da veste nupcial, para que essa preparação já aconteça. Comportamento preparatório é o mesmo, pois os deveres são os mesmos, embora as funções sejam diferentes. Então, dever. Cumpra com o seu dever moral, de estar presente, de contribuir, de evoluir, de avançar no processo. As funções lá são diferenciadas. Existem os médios de comunicação psicofônica, os médios de comunicação através da escrita, os médios que estão no passe para o reajuste das energias dos médios, os doutrinadores, os orientadores, os dirigentes, todos desempenhando a sua função naquela reunião. Então, essa preparação e esse atendimento é para todos no coletivo, para que o trabalho possa fluir da melhor forma possível. Ao médium em particular, convém promover, à véspera do intercâmbio espiritual, um estado psíquico favorável, fazendo o que? Uma higienização mental compatível para que os mentores comecem a preparação para a reunião do dia seguinte. Então, o médium em particular, porque ele é o canal. E esse canal pode já estar sendo preparado para trazer uma comunicação naquele dia, naquele momento, ou de um espírito que está passando por uma dificuldade muito grave no plano espiritual, ou de um mentor espiritual que naquele dia vai trazer uma orientação para todos e para casa. Então, o médium em particular convém promover na véspera do intercâmbio, pelo menos. Nós buscamos fazer isso diariamente. Mas sabe como nós somos oscilantes, né? Principalmente o médium, que muitas vezes lá em cima está num patamar, daqui a pouco já está mais ou menos, e por aí vai. Então, a oração, a boa leitura, o contato com seus mentores espirituais, o estado psíquico favorável para a higienização mental, compatível com os mentores. Comecem a preparação para a reunião do dia seguinte. Então, todos são preparados, todos são acompanhados, todos são observados pelos diversos espíritos do plano dos desencarnados, com o objetivo dessa reunião que tem um foco no esclarecimento, no aprendizado e no avanço moral de todos nós para esse processo. Outra obra aí de Valdo Franco e Raul Teixeira, Diretrizes de Segurança. Médium disciplinado pode ser considerado um telefone bem guardado. Qualidade na prática mediúnica. Então, a nossa disciplina em todos os setores da nossa vida, profissional, social, espiritual, mental, essa disciplina vai gerar um trabalho de qualidade. E diretrizes é que não nos faltam, através dos médios e dos espíritos que têm o objetivo de fazer com que nós possamos crescer e evoluir a cada momento no processo em que nos encontramos agora, como seres encarnados, utilizando essa proposta benéfica do uso da faculdade mediúnica. De modo que o Livro dos Médiuns, a obra básica fundamental do experimento de Allan Kardec no seu laboratório, as etapas de realização da reunião. Geralmente, as pessoas dão a leitura de uma página evangélico-doutrinária, a harmonização mental e fluídica da equipe e manifestação dos espíritos, manifestações dos espíritos. Então, a leitura saudável, tanto o indivíduo faz em casa, antes da preparação, antes do dia, antes de estar lá, como no momento geralmente se realiza para que possamos nos vincular ao pensamento com o que temos de melhor para a nossa orientação, que é o Evangelho de Jesus. E aí vai ocorrendo uma harmonização mental, fluidicamente vamos sendo envolvidos pelos benfeitores, a equipe inteira.
até que comece as manifestações a acontecerem propriamente dita, ostensivamente, para que os objetivos do esclarecimento da educação sejam realizados com base no Evangelho, com base nos sentimentos, nas emanações, nos pensamentos. Por isso que a reunião é privativa, não é todo mundo que faz parte. Chegou na casa espírita, eu gostaria de participar, mas existe uma coletividade já preparada para estar ali sem curiosidade. O objetivo, o foco é aprender, ajudar, ensinar e desenvolver todo o potencial que nós possuímos, tanto quanto aqueles que estão se comunicando também. Então, essa harmonização mental nem sempre o indivíduo tem, ele vem desarmonizado. Por isso que a maioria das reuniões não são abertas ao público. E Kardec já chamava atenção para isso, porque essas manifestações abertas com presença de terceiros que não têm a devida qualificação influencia sobre os médiuns presentes. Nós não esquecemos que nós pensamos. Pensamos, agimos. Agimos, emanamos fluidos e energias. E os médios, por estarem com o estado de consciência alterado naquele momento, são mais sensíveis, captam. E ao invés de haver uma harmonização, pode haver uma desarmonização para aquele determinado médio, captando de simplesmente pessoas que têm o hábito somente da curiosidade de ver como se passa. Com isso não significa dizer que não existem reuniões de estudos previamente elaborados. Lá no nosso Instituto Kardecista temos o curso básico de Espiritismo e na aula de médios e mediunidades, um grupo da casa previamente já sabe dessa orientação, dessa coordenação. Eles apresentam para os participantes do curso básico uma reunião mediúnica, onde tem os doutrinadores, tem os médios, tem os esclarecedores, e eles ficam em observação. E a orientação é: fiquem atentos, observando tudo que está acontecendo aqui, para que depois vocês possam perguntar. São reuniões de experimentos. Claro que em determinado momento acontece uma ou outra manifestação com os assistentes, com as pessoas que estão no curso. Então, para isso já existem outras pessoas no salão para atender aquelas necessidades. Então, aí é um caso de estudo, é um caso à parte. Mas as reuniões que já se estabelecem na casa, com esses objetivos de esclarecer, educar e orientar, são privativas de quem pode e deve participar. Nós já sabemos sobre isso. Então, o encerramento da reunião depois acontece, aqui Mediunidade, Desafios e Bênção, de Divaldo Franco. Refazimento energético, prece silenciosa ou visualização terapêutica. Então, refazimento, todos precisam se refazer, principalmente os médiuns sabem disso, né? Há uma doação de energias mais ostensivas naquele momento. Então, ao encerrar, a prece silenciosa ou visualização terapêutica de cada um individualmente, visualizando os fluidos que estão sendo doados pela equipe espiritual diretora do trabalho, para que cada um, ao terminar, possa estar bem, tranquilo, retornando às suas atividades no dia a dia, para a qual é preciso que aconteça assim. Irradiação ou vibrações mentais pelos espíritos atendidos e gratidão pelo auxílio recebido. Que todos recebemos esse auxílio, tanto os que vieram desencarnados, como nós que estamos presentes na reunião, contribuindo para que ela aconteça da melhor forma possível, harmonizada, esclarecedora e benéfica para todos envolvidos nesse processo de aclaramento espiritual, de aperfeiçoamento de potencialidades. Então, mediunidade, desafios e bênçãos, obras que estão aí disponíveis para a nossa qualificação e o nosso aprimoramento. Por mais que se fale em mediunidade, é forçoso referir-nos sempre à disciplina de estudar e estudar-se e aprender sempre. Ou seja, nada mais é do que o autoconhecimento. Quanto mais o indivíduo exercita, mais ele vai percebendo que existe algo que vai aflorando, que vai aparecendo e que ele vai tendo condições de administrar
disciplina, estudo, estudar-se, aprender, colocar na prática, aperfeiçoar. É o autoconhecimento. E aí o médium já começa a saber diferenciar aquele sentimento é meu ou é sentimento de terceiro que eu estou nesse momento transmitindo, percebendo e sentindo. O pensamento que chegou aqui agora, essa intuição forte, de onde vem? Eu não estava nem pensando nisso. Então coloca para os demais para que seja analisado, porque são meios que os desencarnados utilizam para chegarem até nós, trazendo as melhores propostas da nossa evolução espiritual. Então, por mais que se fale em mediunidade, é forçoso referir-nos sempre disciplina, estudo, aprendizado e serviço. E vamos trabalhando. Mediunidade e Sintonia, a obra do grande Chico Xavier, que nos foi oferecida também como base desse trabalho. Ele fala do aprimoramento mediúnico. Exige estudo e trabalho pacientes para que se lhes efetue a educação. Ora, sabemos todos que a educação não aparece sem disciplina. Como disciplina não chega até nós sem sacrifício. E o sacrifício não é fácil para ninguém. Mediunidade e Sintonia, Chico Xavier e Emmanuel. Aprimorar a faculdade mediúnica requer esforço, vontade, perseverança, disciplina e fé. Exige estudo e trabalho pacientes, mas, como diz o ditado, nenhum deles vieram nos dizer que seria fácil. Caso contrário, nós não evoluiríamos, encontraríamos tudo pronto. Então, sabemos todos que a educação não aparece sem disciplina, como disciplina não chega até nós sem sacrifício. E o sacrifício não é fácil para ninguém. Eu vou abrir mão de determinada situação, porque agora eu quero me dedicar ao meu estudo de autoconhecimento. Eu vou abrir mão de determinadas situações, porque eu quero agora aprimorar minha faculdade mediúnica. Eu vou me dedicar a esse trabalho. Então, são os sacrifícios que nós vamos abrindo mão, através da maturidade espiritual que vai se fazendo presentes, e nós já sabemos o que é que nós queremos. Então não é diferente com aprimorar mediúnico, estar tranquilo, seguro, como um farol, como um canal, como um telefone bem guardado, que no momento de tocar de lá para cá, os espíritos sabem onde vão encontrar. Aquele médium que está recolhido nos seus propósitos íntimos para com a tarefa mediúnica que está abraçando. Exemplo do grande Chico Xavier, o nosso modelo na área mediúnica no Brasil. O Divaldo Franco na sua dedicação, entre outros que têm aí no anonimato que nós desconhecemos. Então, a educação para Chico Xavier, quando Emmanuel o convida para desenvolver a tarefa, nós temos um compromisso junto, meu irmão. E ele depois resolveu saber quais seriam as prerrogativas para assumir esse compromisso? E Emmanuel diz para ele que o primeiro é disciplina, o segundo, disciplina, e o terceiro, disciplina. E Chico, um dos médiuns mais disciplinados que nós conhecemos, diante do sacrifício que teve que fazer para chegar onde chegou e nos deixar esse grande legado, doando a sua vida. A proposta de Jesus através da mediunidade. É o aprimoramento mediúnico, o aprimoramento espiritual para um bom desenvolvimento da tarefa. Referências para esse trabalho, Mediunidade e Sintonia, Allan Kardec, o livro dos médiuns, que não pode faltar, No Invisível, Leon Denis, entre outras obras que existem, para que nós possamos continuar estudando, aprendendo e exercitando esse grande manancial de bênçãos, que se chama mediunidade. Mediunidade tratada amorosamente pela doutrina dos espíritos, aclarando mentes, despertando consciências, aprimorando potencialidades espirituais. Agradeço mais uma vez ao Núcleo Espírita da Polícia Militar, o NEPOM,
Agradeço às diretoras do Departamento Doutrinário, do Departamento Mediúnico, de todos os departamentos que estão vinculados à casa, porque a proposta é uma só para a instituição. Fortaleça os médios que estão trabalhando neste momento, aqueles que nos assistem nesse instante, fortalecendo no bem, na perseverança e na disciplina. E que o Mestre Jesus de Nazaré nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado a todos.